Fala, meus compadres, tudo no jeito? Essa é a abertura das nossas aulas aqui para perito de meio ambiente nesse segundo aí, esse edital da Polícia Federal de 2025. Eu vou estar acompanhando vocês aqui em todos os temas e nós vamos entendê-los todos para chegar na prova e gabaritar. Beleza? Primeiro tópico, meio ambiente biótico. Beleza? Isto é o coração vivo da natureza. Então, apenas uma frase aqui para a gente começar a conversar para a nossa abertura. Sem a vida, o meio ambiente é só cenário. O meio biótico é o protagonista da natureza. Beleza, continuando nosso primeiro slide, nosso segundo slide, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de convidá-los para dar uma olhadinha aqui na nossa descrição, beleza? Tá disponível aí para você o curso Redação Nota Máxima para PF 2025. Eu gravei esse curso para você, especialmente, dá uma olhada, dá uma conferida, tá valendo muito a pena. Vamos lá. Definição. O que é meio ambiente biótico, tá bom? Primeiramente, é o conjunto de seres vivos que interagem entre si com um meio físico, né? Parece simples, tá bom? Mas é um vocabulário que você tem que ter na sua cabeça. Tem que ter essa clareza, ou pelo menos uma ideia, tá bom? Tendo a ideia, a gente não vai mal na prova, beleza? Inclui produtores, consumidores e depositores. Ou seja, vamos começar a imaginar aqui. Biótico está em oposição a abiótico. Tem slides aí pra frente que a gente vai conversar sobre isso, mas beleza. Então, o meio ambiente biótico é o que está no meio ambiente e tem vida, tá bom? Que se separa das coisas que estão no meio ambiente e não tem vida. Tudo bem? Vamos lá. Níveis tróficos. Então, dentro do meio ambiente biótico, a gente tem níveis tróficos. Um deles são os produtores. Os produtores são aqueles que produzem matéria orgânica, como, por exemplo, as plantas, algas e cianobactérias, tá bom? Essa primeira parte aqui vai ser basicamente uma retomada do que a gente já viu no ensino médio e tudo mais, mas que é extremamente necessário para um perito, não é mesmo? Vamos lá. Segundo nível trófico aí, temos aqueles seres que consomem a matéria orgânica que já está produzida. Tudo bem? Por exemplo, os animais que consomem as plantas que são do nível trófico anterior, que são produtores, são os animais herbívoros. Os animais que consomem outros animais são os carnívoros. Então, eles são no nível trófico de consumidores. Ótimo. Nível trófico de decompositores. Esses daqui são importantes e eles não podem ser confundidos com o meio ambiente abiótico. Beleza? Eles reciclam nutrientes. São os fungos e as bactérias saprófidas. Aí os fungos essenciais para as nossas áreas de floresta. Beleza? O que mais? E aí a gente começa a entrar aqui, tá bom? Em vocabulários que a gente precisa levar para essa prova, que às vezes a gente vai estar utilizando ele também na redação, tá bom? Então, primeiro parte nesse nosso vocabulário é população, que é um conceito ecológico fundamental para a gente. População, grupo de indivíduos da mesma espécie numa mesma área. Numa mesma área, da mesma espécie. Conjunto de populações que coexistem no mesmo habitat. Então perceba o que está acontecendo aqui, tá bom? A população, mesma espécie. Você junta algumas populações e você tem uma comunidade. Mas essa comunidade está dentro de algo maior, que é o habitat. O que é o habitat? Vamos ver aí nos próximos slides. Não tenha pressa, tá bom? Agora, essa palavra que eu duvido se você já escutou ela antes, biocenose, tá bom? Então é uma palavra que você tem que ir preparado com ela para a prova como vocabulário e entenda essa palavra como sinônimo de comunidade, tá bom? É sinônimo de comunidade biótica, biocenose. Então não se apavore ao ver esse nome na sua prova. Biocenose, ok? Vamos lá. Biosfera, esse daqui você provavelmente já ouviu falar, tá bom? É a soma de todos os ecossistemas, né? Em lato sensu, a gente poderia dizer que o planeta Terra é um grande ecossistema, tá bom? Mas né, fica algo desproporcional falar sobre um grande ecossistema. Então, o planeta Terra é a nossa biosfera. É a soma dos ecossistemas, tá bom? E a definição de ecossistema mesmo, o que é? É o conjunto formado por seres vivos, o ambiente físico e
interagindo, tá bom? E aí, como exemplo, a gente tem as florestas, os rios e os desertos, tá bom? Então, você pode entender assim, o meio ambiente biótico e o abiótico, eles se relacionam sempre em termos de ecossistema, tá bom? Ecossistema, eu considero o conceito ecológico fundamental aqui, fundante. É a partir do conceito de ecossistema que você pode entender os conceitos que nós já falamos e os conceitos que estão por vir. Tudo bem? Então, o ecossistema ele é tão interessante que depende da proporção do seu ponto de vista. Como eu já falei, o planeta Terra pode ser visto como um grande ecossistema. Um oceano inteiro pode ser visto como um grande ecossistema. O Brasil inteiro pode ser visto, tá bom? Mas você pode ir reduzindo esse ecossistema até uma floresta delimitada, um rio delimitado, um deserto delimitado. Às vezes, uma lagoinha bem delimitada. Perdoe. Entendeu? Então, tenham essa ideia do ecossistema na cabeça em que seres vivos, e aí algas, fungos, bactérias, interagindo com um ambiente físico e às vezes não necessariamente biótico, né? Com minerais, por exemplo. Tudo bem? Biodiversidade. Definição. Biodiversidade. Definição. Variedade de vida. Ai, que conceito besta, que coisa mais simples e tal. Meu filho, se você chegar na sua prova e você não conseguir definir biodiversidade, né? Eu vou te dar uma taca. Sobre essa variedade de vida, ela se dá também pela variedade dos genes, das espécies, dos ecossistemas. Então você tem que entender esses termos encaixado dentro de outro conjunto de termos aqui, por exemplo, o ecossistema, tá bom? Então, biodiversidade, né? A variedade, o conjunto de vida que a gente pode encontrar. E o habitat é o local onde os organismos vivem e se desenvolvem, tá bom? Então, o habitat é esse local em que estará instalado o meio ambiente biótico, beleza? Fazendo parte dele. E aí, aqui a gente começa a entrar em termos de outras interações que existem dentro da biocenose, do ecossistema, do habitat, tá bom? E que você tem que levar para a prova com maneira de vocabulário, tá bom? Com um vocabulário que você possui, que você tem domínio sobre ele, tá bom? Então, o primeiro é mutualismo, né? Mutualismo é uma das relações positivas obrigatórias, né? Então, o mutualismo é o jogo de ganha-ganha, tá bom? Como, por exemplo, os líquens. Tem a alga e o fungo e eles crescem juntos, tá bom? Eles crescem mutuamente. Então, é uma interação positiva para os dois, tá bom? Eles estão se relacionando e é positivo para eles dois. Próximo tópico, protocooperação, né? É uma relação que favorece os dois, mas não é obrigatório. É facultativo, tá bom? Nos líquens, um não vive sem o outro. É quase um casamento, mutualismo, casamento. Protocooperação, né? Aí é aquele namorozinho que pode acabar. É facultativo, né? Uma relação positiva, os dois ganham. Com o palhaço e a anêmona, o peixe palhaço e a anêmona, mas não necessariamente os dois precisam estar juntos para viver. Então, comensalismo, onde a relação é positiva para um, né? Então, no exemplo urubu e carniça, a carniça perdeu a vida ou está perdendo a vida porque está sendo bicada pelo urubu, tá bom? Isso também acontece. Então, o urubu, o carcará, eles podem, né, tentar ali, começar às vezes, né, a consumir um ser vivo, porque parte dele já está nesse estado de putrefação, mas não ele todo, tá? Então, imagine um cordeirinho no meio da caatinga do bioma, né? que está sofrendo de miíase em uma perna, que foi mordida no dia anterior por uma onça sussuarana, tá certo? E aí foi mosca lá no dia anterior, não, em dias anteriores, né? Foi lá, várias moscas varigeiras depositaram ali, e aquele animal perdeu a função daquela perna, e a perna começou a se decompor, né? Então, esses animais que consomem carniça, podem começar ali, ó, e começar a querer consumir aquela perna antes mesmo que aquele cordeirinho morra. É uma imagem forte, né? Mas é para ficar gravada na sua cabeça, tá bom? Então não perca
esse vocabulário, comensalismo. Agora, de interações negativas, a gente tem a competição, né? Geralmente, por exemplo, na briga de bodes, geralmente um ou outro sai com o chifre quebrado, tá certo? Tudo bem que na briga de bodes é mais uma diversão entre eles. Nem sempre é uma disputa, mas também pode ser uma disputa, tudo bem? Predação, relação negativa também. Um dos dois, né, vira alimento, como o exemplo do leão e a zebra. Tá bom? Parasitismo, e é realmente uma relação negativa, e os produtores de gado são muito desfavorecidos quando a gente tem o exemplo do carrapato e o boi, tá certo? O carrapato se favorece e o boi se desfavorece, né? O boi ali vai minguando. Isto quando o carrapato já não tem infecções que vai passar para o boi, né? Como é o caso do... Ai, puxa vida, esqueci agora, só não lembro do nome comum. Como é o caso do mal triste. Me esqueci o nome técnico. Mas tudo bem, parasitismo e relação negativa aí pra nós. Porque tudo isso é importante dentro da prova da PF. Veja bem, a relação entre as espécies-chave e extinção, por exemplo, né? É um tópico para nós aí que vamos estar buscando essa prova de perito de meio ambiente. A gente precisa saber como é que isso pode cair. Então, nesses últimos slides, eu sempre vou estar tentando trazer para vocês a forma com que esses assuntos podem cair na nossa prova, beleza? Então, uma das formas de aplicação na nossa prova é relacionado à extinção de polinizadores, né? Que podem colapsar cadeias tróficas, né? Se você não tem pólen, você tem a flor que não vai gerar um fruto direito, que não vai conseguir ter um animal se alimentando daquele fruto, não vai conseguir ter um animal se alimentando daquele outro animal, e aí você colapsa toda uma cadeia trófica. Tudo bem? Nós temos também aplicação à Polícia Federal, ao que a gente pode estar vendo aí, casos, impactos legais. A gente tem também o exemplo do javali, que hoje a minha opinião é que o governo brasileiro não está sabendo lidar muito bem com esse problema, mas está sendo um problema, né? Está sendo um desequilíbrio ecológico, tanto para animais quanto para as nossas plantações, tá bom? E os caçadores, né, da maneira que está dado, não dão conta, não dão conta de extinguir esses animais, que seria, se eles são uma praga, né, poderiam ser extinguidos. Tudo bem. A gente tem que pensar aí também em outros crimes ambientais, em cada um dos tópicos que a gente for, tá bom? Então, o desmatamento, a caça ilegal sempre vai afetar diretamente essa relação de biocenose dessas comunidades e populações. Beleza? Aqui algumas referências, uns livros de ecologia, se você quiser buscar mais, a Lei de Crimes Ambientais. Não se esqueça novamente de acessar aqui a nossa descrição e clicar para você conhecer o nosso curso Redação Nota Máxima da Polícia Federal. Muito obrigado. Até logo. Até a próxima aula.